Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dar o dom da vida e de podermos estar aqui usufruindo de saúde para poder comunicar essa exposição ao coração dos nossos irmãos. O intuito desse projeto é subsidiá-los e queremos pedir a sua graça, ajuda, auxílio, porque sabemos que sem ela não teríamos condições sequer de aqui estarmos. Aliás, a cruz de Cristo, tema central para a aula de hoje, é o que nos dá a garantia, uma vez sucedida pela ressurreição, de aqui estarmos. Abençoe as nossas vidas, ao Júnior, ao Jorge, ao Rony, a mim, que possamos expor a Tua Palavra e que possamos senti-la e também estes irmãos que nos ouvem possam ser tocados por ela. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez para trabalharmos um novo tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Na verdade, um novo título, porque o tema continua sendo Paulo, mas agora nós vamos dialogar um dos temas aplicados por suas mensagens, a saber, Jesus Cristo e este crucificado. Mensagem central do ministério apostólico de Paulo. Olha só, mas eu preciso destacar com você que essa lição de número 5, ela vai coincidir com uma data especial para o protestantismo, a saber, 31 de outubro, data em que Martinho Lutero afixou no Castelo de Wittenberg 95 teses e que, respectivamente, deu início ao que chamamos historicamente de Reforma Protestante. É válido, portanto, você, professor, fazer menção a essa data marcante para a nossa vida, inclusive para o pentecostalismo, que tem resquícios desse movimento. Eu quero destacar também que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome cumprimentamos a todos os caríssimos irmãos que sempre estão em audiência. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 é o texto áureo da lição de hoje. Lá diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática, por sua vez, afirma o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Eu quero destacar também que 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25, capítulo 2, versos 1 a 5, são os textos que contemplam a leitura bíblica em classe. Fique conosco, porque hoje nós vamos destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar expressões-chave na sua doutrina e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Aliás, eu já quero convidar para dialogar com você, introduzir e também destacar a centralidade da pregação paulina, meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Pois é, Diego. E essa lição vai trazer sobre a centralidade da pregação de Paulo, este primeiro ponto. E a centralidade da pregação de Paulo é uma só: Cristo crucificado. E Cristo crucificado, pregar a Cristo crucificado, é um escândalo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro tópico. O ministério da pregação de Paulo, ele se centraliza em Cristo, porque na verdade Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro do Antigo Testamento, Cristo é o centro do Novo Testamento, Cristo é o centro da vida de Paulo, Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro da nossa vida. Ponto. Cristo é o centro de tudo. E na pregação de Paulo, principalmente no seu fundamento teológico, há uma grande reverberação da imagem de um Cristo crucificado, que para o próprio Paulo seria um escândalo se nós estivéssemos falando daquele velho Saulo de Tarso, que acreditava que na lei, como Deuteronômio diz, aquele que estava no madeiro era maldito, portanto impossível que um Cristo fosse alguém crucificado. Era um escândalo para o próprio Paulo, judeu, nascido, fariseu. Mas Paulo mesmo, depois de sua conversão, passa a enxergar a cruz de outro modo.
e passa a entender que aquele Cristo crucificado na cruz não é uma loucura, muito pelo contrário, que aquele Cristo na cruz era exatamente a nossa salvação, porque ele não era o maldito, mas havia carregado toda a maldição por nós, havia tomado todo o jugo da ira de Deus por nós. E Paulo começa a entender isso e forma toda a sua teologia em volta deste fato, de Jesus carregando por nós aquela cruz e morrendo naquela cruz como uma forma de pagar o nosso pecado. Uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, mas que o próprio Cristo resolveu pagar por nós. E aí nós passamos a ser devedores de Cristo. E Paulo diz isso para nós: olha, você é escravo de Cristo agora, você é servo de Cristo, assim como eu sou. E passamos então a dever a nossa vida a Ele. Paulo entendia desse modo. E como doutrinador do cristianismo, como o originador do cristianismo sistematizado, Paulo, em suas 13 cartas, vai trazer esta centralidade. Um assunto central que ele desenvolveu através daquilo que ele recebera de revelação do próprio Cristo, tanto no deserto, quanto de aclaramento das Escrituras, de todo o Antigo Testamento que ele lia. Ele percebeu Cristo no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, em Números, em Deuteronômio. Ele percebeu Jesus nos Salmos, ele percebeu Jesus nos profetas. E a centralidade da sua pregação passou a ser esta: mostrar que Cristo estava presente em toda a Escritura e que Cristo era o centro de tudo. Esta era a centralidade da pregação do apóstolo Paulo. Só que quando você prega um Cristo crucificado, principalmente naquele contexto, é um escândalo. E é um escândalo para todos. Se para o próprio apóstolo Paulo, antigo judeu, isso já era algo difícil, que precisou de uma revelação, de uma conversão para poder entender melhor isso, e precisou de tempo para entender. Imagine para os judeus que estavam contrários e franziam a sobrancelha toda vez que se falava de um Cristo crucificado. Um Messias que havia morrido da pior maneira, no tipo de instrumento mais cruel e que era relegado ao tipo pior de criminoso. Então, para o judeu, aquilo era um absurdo, era um escândalo. Para o grego, então, era ridículo. E era por isso que Paulo teve tanta dificuldade em debater este tema, tanto com os judeus quanto para os gregos. Mas por quê? Porque era uma afronta para religiosos judeus e também para os filósofos gregos. Como eu já disse, em Deuteronômio havia a menção de que aquele que morria no madeiro era maldito. Portanto, entender que o Messias, o tão esperado Messias, o líder que seria um novo Moisés, que traria um novo êxodo para Israel, que tiraria Israel da opressão dos órgãos externos, dos reinos externos que tentavam oprimir o povo, fosse alguém que houvesse morrido na cruz, era algo absurdo de se acreditar. O judeu não podia assimilar isso porque achava que isso era exatamente contrário à lei. Paulo, então, vai demonstrar aos judeus, nas sinagogas, debatendo com eles, mostrando que esta morte no madeiro era, na verdade, a paga de nossos pecados. Que nós havíamos nos perdido de Deus, perdido a graça e a glória de Deus sobre nós. E aí, Cristo é quem era o nosso justificador. E o tema, justificação pela fé, acaba sendo central também na pregação de Paulo. E aí ele diz o que diz em 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura. Loucura para os judeus e loucura também para os gregos. Porque os gregos não acreditavam em uma personificação da sabedoria que morresse num instrumento de morte como a cruz. Ao ponto, irmãos, que este escândalo chegou a ser motivo de ridicularizar o próprio apóstolo Paulo. Lá no Areópago de Atenas, quando Paulo vai debater e expor a sabedoria de Cristo e mostrar o quanto o evangelho era precioso,
os gregos dizem: o que está falando este tagarela? Ridicularizavam o apóstolo Paulo, porque imaginar um único Deus que veio à Terra para morrer pelos humanos, isso era um absurdo. Eles lembravam de um Zeus que se metamorfoseava em um humano para ter mulheres e para exercer seu poder ou se divertir com os humanos. Nunca alguém que fosse frágil, que viesse na pele humana para morrer pelos humanos, para que os homens pudessem ter acesso a Deus. Para isso era ilógico. Para o judeu, para o grego, o Cristo deveria ser, portanto, um homem de extensa sabedoria e que, portanto, seria um ser superior a todos os humanos, ao ponto de nem sequer precisar de carne, de ser alguém espiritual realmente e que fizesse maravilhas. Pensar em um Messias que morresse numa cruz, que fosse morto, ressuscitasse, que manifestasse um único Deus, isso era absurdo e loucura, escândalo para os gregos. E nós temos um registro disso na história. O grafite de Alexâmenos, no século II, descoberto em 1857, o Rony vai mostrar para vocês aí numa imagem, é um grafite que foi descoberto como um modo de ridicularização do Cristo crucificado. Na imagem, nós temos Alexâmenos, que está adorando um homem pregado numa cruz com cabeça de burro. Na inscrição embaixo se lê em grego: Alexamenos sebete theon, ou seja, Alexâmenos adora seu Deus. E esse Deus é um homem crucificado com cabeça de burro. É uma primeira imagem, uma primeira sátira, um meme, uma charge de Cristo. E que, apesar de ser visto como uma ridicularização, também mostra o quanto Cristo impactou aquele tempo. E mostrou o quanto muitas vezes os povos tentavam ridicularizar a fé cristã, perseguir a fé cristã. Nós temos um teólogo, muito famoso inclusive, chamado Wayne Grudem, vivo, que ele diz uma coisa que é real. A fé deve vir de um coração internamente transformado e não pode ser compelida mesmo por evidências externas extremadas e argumentos. A fé, ela nasce de um coração preparado pela graça de Deus. Ela não vem daquilo que você pode falar ou do que você pode mostrar. É por isso que Jesus dizia que a esta geração não será dada nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. O que era? Aquele que iria até o ventre da terra, ressuscitaria e então, através do Espírito Santo, prepararia o coração do pecador para receber a verdade do Evangelho. Paulo tinha completa convicção disso e pregava o Evangelho sabendo que era poder de Deus. Para quem? Para todo aquele que crê. Muito bem, meus irmãos. Obrigado, Júnior. Tópico de número 2. Nós vamos dialogar, portanto, sobre expressões-chave na doutrina de Paulo. Olha só, irmãos, vocês perceberam a sequência gradual que estas últimas 3 lições abordaram? Nós falamos sobre o processo de conversão de Paulo, posteriormente destacamos o ponto de partida do seu ministério, o seu apostolado, e agora nós vamos dialogar detalhes de sua mensagem, que aliás é título. A mensagem do apóstolo nada mais era do que Jesus Cristo e este crucificado. O tópico 2, nós percebemos que o pastor Elienay consegue agrupar os 3 apontamentos que ele elenca para essa discussão já numa breve introdução apresentada no início do tópico, onde ele diz o seguinte: algumas dessas expressões importantes do ministério de pregação de Paulo são pelo menos 3: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Todos os assuntos da teologia cristã estão atrelados à soteriologia, sotérios, a ideia de trazer a salvação,
tema mais esmiuçado e trabalhado dentro da teologia. Pois bem, vamos para o item 1, conforme expressa o pastor Elienay Cabral, e vamos dialogar então Evangelho de Cristo. Olha só um detalhe interessante. O primeiro deles é com relação à expressão Evangelho. O pastor Elienay aponta a semântica, a definição, a etimologia, a origem dessa expressão, buscando na linguagem grega, como já apontamos, que é a linguagem que se embasa o Novo Testamento, Evangelion, né? Ou Evangelion, como diz aqui a expressão, e nada mais é do que bem feito, boas novas, boas notícias. E estas, ou por que não dizer o Evangelho de Cristo, tem 76 ocorrências nas páginas neotestamentárias. Mas olha que fato curioso, no Novo Testamento nós temos 4 registros que se debruçaram em escrever o Evangelho de Cristo. Já visto que o Evangelho não é de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João, é de Cristo e prescrito por estes 4 sujeitos. Mas olha o fato curioso, embora tenhamos estes 4 sujeitos escrevendo, se debruçando para escrever, para pontuar acerca do Evangelho de Cristo, das 76 ocorrências que há nas páginas do Novo Testamento, 54, que representa mais de 70% delas, são encontradas nas cartas paulinas. Portanto, Paulo consegue citar ainda mais a expressão evangelho do que os próprios evangelhos que nós temos aí na nossa Bíblia Sagrada. Agora, irmãos, vale também destacar, já colocando aí a semântica, a definição, a etimológica que nós temos da palavra evangelho e, respectivamente, da sua apresentação no Novo Testamento, destacar que o nosso Senhor ordenou que essa boa nova fosse levada a toda criatura. Já dizíamos isso em outra aula, mas nunca é demais reforçar. Capítulo 16, verso 15, existe uma ordem muito clara e muito imperativa. O verbo ir está ali conjugado de maneira imperativa, dando a impressão de ordem de fato. Ide por todo mundo. E esse ide não é específico. Em se tratando das Assembleias de Deus, nós poderíamos aí especificar as classes que nós temos, especialmente ministeriais, e perceba que Jesus não enfatiza qual dessas classes deveria exercer esse ministério. Se um cooperador, se um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, uma irmã, um jovem, um moço, uma criança, enfim. Não há essa especificidade. Por quê? Porque esse fator engloba a todos. Eu, você, nós, indistintamente e independente de qual exercício aplicamos na casa de Deus, temos essa responsabilidade. Agora, olha só, para finalizar o item 1, o pastor Elienay também destaca que o seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. Qual o evangelho? O evangelho de Paulo. Ele não pode ser lido simplesmente como uma atração, assim como a filosofia, por exemplo. Ele era o poder de Deus. Mais do que a capacidade de dar uma boa notícia, ele intervém. Esse evangelho do poder de Deus intervém de maneira imediata e instantânea na vida do pecador. Você deve ter conhecido alguma história muito parecida a isso, se essa não for a sua história. Você era um ébrio, talvez um sujeito envolvido com a promiscuidade e com diversas outras ou outros fatores mundanos, mas o dia que ouviu a preciosidade do Evangelho, a palavra alcançar a sua alma e o Espírito Santo lhe trouxer uma transformação tal que você abandonar os vícios e hoje serve a Cristo com a liberdade cristã. Capítulo 8, verso 32 de João se assemelha com isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 36, de 8 de João diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, o item 2 fala do Cristo crucificado. E aqui o pastor Elienay faz um apontamento do qual a gente pode pensar dizendo o seguinte, a palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se você ir para a Bíblia, primeira carta de Paulo, capítulo 1, verso 23, o apóstolo escreve dizendo, mas nós pregamos a Cristo crucificado. De maneira que Martinho Lutero entendia a cruz não simplesmente como base da salvação humana, mas sim a base da autorrevelação divina, na qual se encontrava o verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, ele enxergou isso de uma maneira muito mais elástica, não simplesmente antropocêntrica, mas teocêntrica, que traz o conhecimento divino para o homem.
Isso é a pregação da palavra da cruz, portanto, a importância do Cristo crucificado, elemento também chave na pregação de Paulo. Ora, diz o pastor Elienay, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura. E quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem. De modo que a crucificação era para os judeus, você ler qualquer registro histórico, não necessariamente teóricos cristãos, nem necessariamente teólogos falando a esse respeito, mas se você ler qualquer livro de cultura judaica e for perpassar por páginas que destaquem essa ideia de crucificação, possivelmente você vai se deparar que para o judeu essa era a morte mais degradante e vergonhosa das mortes orquestradas pela figura dos romanos. De modo que o pastor Elienay, ainda contemplando-se no item 2 do tópico também do qual nós estamos discutindo, ele diz que os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, de modo que a sabedoria de Deus, quando contrastada com a mensagem da cruz, torna-se impossível de ser reconhecida pelos ímpios. Isto é, quando Deus manifesta essa cruz e a sua sabedoria, ímpio, ou seja, homens que não dispõem de uma vida espiritual, enfrentam complexidade e complicações para conseguir entender esse processo. Foi isso que aconteceu com os judeus. A não aceitação se dera, em tese, também por esse motivo, por essa razão, né? E isso não só acontecera com os judeus, como acontece em todo o contexto de impiedade. Mas eu quero finalizar esse item de número 2 dizendo que o pastor Elienay provoca-nos a pregar o tema da expiação dos pecados nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, porque isso de fato não pode cair em desuso. Se estamos aqui, não é por meritocracia, mas é pela bondade e misericórdia de Deus, né? O item 3 é o Cristo ressurreto. Outro elemento fulcral para essa exposição é exatamente este. Não faria sentido falar do Cristo crucificado se não houvesse o Cristo ressurreto. Sem a ressurreição, destaca o pastor Elienay, a cruz não teria sentido. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou, diz ele, a obra da salvação, consumada a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. De modo que ele finaliza dizendo, o Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo como o ressurreto. Tem um texto que eu particularmente me simpatizo bastante. O texto do capítulo 8 de Romanos, eu quero finalizar essa exposição juntamente pensando isso com vocês. Antes de passar a palavra ao meu amigo Jorge, que vai destacar o tópico de número 3, eu quero lembrá-lo de que o capítulo 8, verso 1, começa com uma frase significativa, portanto, conclusiva até. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não há condenação por qual razão? Única e exclusivamente pela cruz? Não, mas exatamente pela sua ressurreição. Se nós sairmos do item 1 e irmos para o verso 31 do capítulo 8, o mesmo apóstolo vai dizer, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus quem o justifica, quem os condenará? Porque é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dos mortos. Está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz Paulo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, de modo que estamos certos, tomando posse da palavra de Paulo e fazendo dele, ou fazendo nossa as suas palavras, estamos certos de que nem a morte e vida, anjos principados, presente por vir, altura ou profundidade, os poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero passar a palavra ao meu amigo Jorge, porque ele vai destacar com vocês o tópico de número 3. E o tópico de número 3 vai falar sobre os efeitos da mensagem da cruz. É com você, Jorge.
Olá, queridos, para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez falando da Palavra de Deus aqui nesta feita, estudando aqui a Escola Dominical. E hoje, 31 de outubro, né, assim como o nosso irmão Diego fez menção, hoje é o dia da Reforma Protestante. E hoje estudaremos aqui, estamos estudando a lição falando da cruz de Cristo. Vamos lá. Foi nos dado aqui a missão de estar falando sobre o terceiro tópico da quinta lição. O título dela é Os Efeitos da Mensagem da Cruz. Vamos lá, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Quando nós pegamos uma referência no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vamos lá, ó. A cruz de Cristo para uns, vamos dar um exemplo aqui, ó. Como já foi citada pelos meus amigos, o Diego e pelo Júnior, vamos lá. Os judeus queriam sinais físicos e visíveis, e para eles, para o judeu, era um escândalo alguém morrer na cruz. E para os gregos da época, os gregos queriam argumentos filosóficos, e eles achavam que a cruz de Cristo era uma grande loucura. Vamos lá, ó, e quando nós adentramos mais aqui, ou seja, para os judeus achavam que era uma loucura, para um escândalo, e para os gregos achavam que era uma grande loucura. Aonde a sabedoria humana falha em lidar com as necessidades da alma humana, o evangelho centrado na cruz entra abrindo o entendimento, dando direção e salvação a todos que creem. A cruz de Cristo está cheia de poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Jesus realizou a salvação quando derramou o seu sangue e morreu por todos nós. Vamos lá, ó. Aonde pela morte de Cristo toda a humanidade que estava condenada passou a ter a chance de reatar os seus laços, outrora rompido pelo pecado lá no jardim. Quando nós pegamos o livro de Romanos, capítulo 5, se tratando aqui da obra da cruz de Cristo, quando nós pegamos o livro de Romanos, capítulo 5, o escritor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Mensagem Expositiva, na página 228, ele faz uma citação assim, ó. O primeiro Adão caiu no jardim, que é o Adão, o primeiro ser humano. O primeiro Adão caiu no jardim. O segundo Adão, que traz uma representatividade aqui do próprio Cristo, o segundo Adão triunfou no deserto. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu o pecado, consequentemente a morte. E segundo ele trouxe a justiça, e o segundo trouxe a justiça e a imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso, o segundo Adão nos levará de volta ao paraíso. Se o primeiro Adão foi a figura segundo Adão, vamos lá, se o primeiro Adão é a figura do segundo Adão, o que nós temos que destacar? Temos que destacar que a obra do segundo Adão é muito maior do que a do primeiro. Em Romanos capítulo 5 e o versículo 20, que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, tudo através da cruz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Cristo morre na cruz por toda a humanidade. Vamos lá, E por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossas vidas. Vamos lá, o que acontece com a cruz de Cristo e aqueles que aceitam a Jesus Cristo? Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar os enfermos e libertar as almas dos demônios. É uma referência no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao versículo de número 18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a vida de todo aqueles que servem a Cristo e acreditam e que se converteram genuinamente ao seu santo e poderoso nome. A mensagem que pregamos, ou seja, a mensagem da cruz, é uma mensagem que pregamos, não é uma filosofia humana,
mas é poder divino para a transformação da vida daquele que crê no Evangelho. Vamos lá, ó. Sentir a experiência de um dia deixar Cristo entrar em sua vida, acredite, você nunca mais será o mesmo. Ou seja, você pode até encontrar ou você pode ver alguém que um dia se converteu a Cristo e um dia se desviou da igreja. Mas você pode observar que essa pessoa nunca mais é a mesma, porque é uma pessoa que um dia foi impactada, um dia conheceu a Cristo, nunca mais ela é a mesma. Porque todas as vezes, porque é uma palavra que entra dentro do coração e a pessoa pode estar fora da igreja, mas é uma palavra que mexe com as estruturas emocionais da pessoa e a pessoa nunca mais é a mesma. Ou seja, isto é poder da cruz de Cristo, isso é poder do Evangelho, porque a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra centrada na cruz de Cristo é uma palavra poderosa que muda a vida de um homem. Vamos lá, o segundo ponto é uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Vamos lá. Quando eu e você nos convertemos a Cristo, nós temos que ter uma postura humilde. Nós temos que entender aqui, primeiro, que eu e você, nós somos criaturas condenadas como pecadores e somos totalmente dependentes de Deus. O segundo ponto que eu e você pode estar fazendo para trazer uma autorreflexão também, aqui ainda mantendo o tópico aqui, uma vida de humildade. Quando eu faço uma escala de valor, eu estou cometendo aqui um equívoco. Eu não posso me comparar com A nem com B. Puxa, eu sou mais crente que um, eu sou mais crente que o fulano, mas não, eu não posso fazer esse tipo de comparação. Você sabe por quê? Porque quando Jesus estava na cruz ali morrendo por todos, estávamos todos condenados, estávamos nós todos condenados. Então temos que ter uma postura humilde, porque somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então que possamos aí ter uma postura humilde e nunca se comparar, porque todos nós estávamos condenados pelo pecado. E uma outra coisa também, que eu e você tem que fixar no nosso coração e nunca se esquecer, ainda mantendo aí esse tópico aí de ter uma postura humilde, eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Amém? Então, outra coisa também que vale a pena destacar aqui, a mensagem da cruz de Cristo, ela nos constrange a viver uma vida de humildade. Por que nos constrange a viver uma vida de humildade? Porque se eu e você olhar para nossas vidas, nós não somos merecedores de forma alguma do grande amor de Cristo. Então que possamos assim ter uma postura humilde, assim como o apóstolo Paulo diz. Então, onde o apóstolo Paulo ele chegava, ele queria simplesmente falar das grandezas de Cristo e nunca se destacar ou dar ênfase ali ao seu próprio nome. Vamos lá, o segundo ponto. O terceiro ponto, uma vida na dependência do Espírito. Devemos ter uma plena consciência, vamos lá, uma vida na dependência do Espírito. O que nós temos que ter em mente? Devemos ter uma plena consciência das nossas fraquezas humanas, das nossas limitações e dos nossos medos interiores. Por isso, a Escritura nos estimula a jamais depender e confiar em nós mesmos, mas que possamos ter totalmente dependente, confiarmos totalmente em Deus, porque nós somos um ser humano fraco, limitado, cheio de medos interiores. E a mensagem da cruz de Cristo nos ensina a depender exclusivamente de Deus. E outra coisa que também temos que ter uma dependência de Deus e temos que entender também, entre nós e Cristo nunca haverá reciprocidade. Ele nos amou primeiro e o seu amor nunca poderá ser retribuído. Ou seja, a reciprocidade é você me ajuda, eu te ajudo, mas não. Quando estamos falando aqui do amor de Cristo, nunca haverá reciprocidade, porque Deus fez para nós infinitamente mais. Então jamais eu e você teremos aí a capacidade de pagar e de ser grato a esse tamanho amor. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo, aliás, dois versículos, que ficam no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, e o versículo de número 13 e 14, que diz assim: então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação.
quão igualmente é improdutiva a nossa fé. Ou seja, toda essa lição ela é embasada na cruz de Cristo. E qual é o singelo conselho que eu deixo? Tudo que tente tirar Cristo do centro, não dê ouvido, mas tudo aquilo a qual possamos aqui ter uma mentalidade, como foi citado aqui pelo nosso amigo Diego, tudo aquilo que for de antropocêntrico, saia fora, mas tudo aquilo que for cristocêntrico, ou seja, Cristo sendo o centro, acredite, porque isso agradará a Deus, porque tudo está voltado na cruz de Cristo. Toda a alegria da igreja, toda a adoração de uma igreja, toda a parte musical, ministração da palavra, o centro da Bíblia, o centro de tudo é a cruz de Cristo, amém? Então que possamos aqui aprender com o apóstolo Paulo, porque se tratando aqui do autor, o apóstolo Paulo, o centro da sua pregação também foi a cruz de Cristo, amém? Exatamente, Jorge. Obrigado pela sua participação. Nós temos aqui como um fator conclusivo um destaque do pastor Elienay, mais uma vez ressaltando a importância da mensagem da cruz. Ele diz que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Irmãos, a você, caro superintendente, professor da Escola Bíblica Dominical, diácono da igreja, presbítero, pastor, a nós todos enquanto cristãos, pregadores do Evangelho, que atentamos para o ID, aquele que está restrito ao capítulo 16, verso 15 do Evangelho conforme escreve Marcos, isso aqui nos engloba, isso aqui nos contempla. Pastor Elienay está dizendo que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Portanto, a todos nós devemos ter isso como centralidade, quer para o nosso vizinho, para o nosso amigo, na faculdade, no colégio, no trabalho, na rua. Enfim, a centralidade da nossa mensagem deve ser a cruz de Cristo. Eu diria que alguns movimentos, especialmente neopentecostais, esse tipo de mensagem está em desuso. Há outros temas que parecem ser mais elementares para serem debatidos, discutidos, que estão voltados para a centralidade humana, uma mensagem mais antropocêntrica, que traz para o coração do homem as suas necessidades. Mas aqui nós estamos sendo alertados a pregar a verdadeira mensagem, a mensagem que diz respeito à cruz de Cristo. Mas ele faz um apontamento interessante. Ele diz que essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Haja vista que pregar apenas o Cristo crucificado, pensando que a sua ressurreição talvez não tivesse ocorrido, não faria sentido fatores abordados nos tópicos que você ouviu. Mas quando pregamos este Cristo que morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós, como escreve o mesmo apóstolo lá em Romanos, a partir do versículo 31 do capítulo 8, nós entenderemos que esse Cristo que crucificou e se ressuscitou, ele nos constitui como mais do que vencedores. De fato, essa mensagem, ela traz escândalo ao mundo, porque é um escândalo da graça, um amor que nós de fato não merecíamos, mas que Deus, por sua infinita bondade, dera o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Eu concluo dizendo que esse Cristo salva, cura, liberta, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder, de humildade e de dependência. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Eu acredito que ele transformou você, transformou a mim, Júnior, Jorge, Rony, que estamos aqui, e eu quero crer que a partir dessa transformação fomos vocacionados para transformar muito mais pessoas. Capítulo 2, verso 9 da carta de Pedro, ele escreve dizendo: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso, né, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Por isso, curta, compartilhe, comente, fale conosco sobre todas as impressões que tem tido acerca deste grande personagem da Bíblia, o apóstolo Paulo. Esperamos vocês nas próximas lições, porque se Jesus não voltar até a próxima semana, meus irmãos, nós estaremos aqui para falar com vocês mais um pouquinho acerca do apóstolo Paulo. Nos vemos lá. Deus abençoe.